Nos últimos dias, as minhas redes sociais foram lotadas com essa notícia. Minas Gerais proíbe a criação e a entrada de cães de raças consideradas perigosas, principalmente pitbulls, no estado. E aí, como a maioria dessas notícias envolvendo essas raças perigosas e pitbulls, ataques, enfim, são sempre sensacionalistas, eu não dei muita bola. Mas como essas notícias continuaram aparecendo para mim, eu fui pesquisar e entender um pouco do que estava acontecendo e quis trazer para vocês tanto o que eu achei em pesquisas quanto a minha opinião e percepção sobre tudo isso que está acontecendo. Primeiro, vamos entender alguns pontos importantes nessa lei. Todas as notícias mostraram, ela proíbe a entrada e a criação de algumas raças consideradas perigosas no estado. Pitbull, Rottweiler, Dogo Argentino, e mestiços, cães que também têm porte parecido com essas raças. Aí já entra assim um problema. Os cães dessas raças residentes no estado, eles precisam utilizar focinheira e identificação. Até aí, tudo bem. Eu super concordo com essa posse responsável, né? Com essa guarda responsável dos cães, que tem um potencial de mordida um pouco mais forte. Então, até aí, tudo bem. Comecei a ler essa lei e assim, estão alarmando demais. Até porque, na maioria dos estados, já existe leis previstas para que o tutor ande com essas raças utilizando guia, focinheira, exige enforcador também, mas isso não é nenhuma novidade. A lei também prevê que apenas maiores de 18 anos podem circular com essas raças em ambientes públicos. Parabéns, também super concordo. Não vai dar um cachorro forte para uma criança passear. Então, ok. Se um menor de idade for pego passeando com esse cachorro, ele pode, os responsáveis, né, podem ter que pagar uma multa de até R$ 553. E se esse cachorro estiver na rua, seja com menor de idade ou não, e ele atacar alguém, ele machucar alguém, o responsável vai pagar uma multa de até 5 mil. E aí é que começou a surgir problemas nessa lei. Até então eu estava lendo, estava achando tudo ok, né? As pessoas realmente precisam se responsabilizar pelos seus erros, ter mais consciência sobre essa guarda de cães, mas aí começam a surgir alguns problemas nessa lei. Tudo bem, tem que pagar a multa. Porém, se o seu cachorro, dessas raças, mestiços e parecidos, acabar atacando alguém, esse cachorro ele vai ser apreendido, vai ser avaliado por um veterinário, não sei que veterinário que será, e aí, de acordo com alguns parâmetros que não é previsto nessa lei, não encontrei também quais são esses parâmetros que o veterinário vai precisar usar para avaliar aquele cachorro, mas o veterinário vai avaliar esse cachorro e vai definir se ele está apto a voltar ao convívio em sociedade, se ele pode voltar a conviver com pessoas. Aí é que pega, né? Tipo, o veterinário, infelizmente, a maioria dos veterinários não estudam sobre comportamento canino, não sabem ali o que pode desencadear realmente a agressividade e os comportamentos agressivos, e não sei com base em que ele vai definir se o cachorro pode voltar a viver em sociedade ou não. Eu acredito que só se ele tivesse uma doença ali muito contagiosa, que já estivesse em um estágio que não tem mais tratamento, aí sim. Mas a lei não diz nada sobre isso. O que ele vai usar para definir se o cachorro pode voltar ou não conviver com pessoas. Existe mais um ponto alarmante nessa lei. Os cães que foram pegos na rua, ou sob posse de um menor de idade, ou até mesmo mordeu alguém, enfim, eles vão ser apreendidos. E aí o tutor tem que decidir se vai pagar a multa, o que ele vai fazer da vida, mas ele tem até 120 dias para ir atrás desse animal. Se esse tutor, o dono, né, não for atrás desse animal, esse animal será encaminhado para centros de pesquisas. E aí, me corrijam se eu estiver errada. Eu não acredito que no Brasil existam diversos centros de pesquisas voltados para animais vivos.
Então, se não vai ter para onde ir esses animais, ou centros de pesquisas que não podem posse daquele animal e ter todos os cuidados e investir ali uma atenção nele, mesmo que seja para pesquisa, ele vai fazer o que com esse animal? Eu não vou nem falar a palavra aqui, mas vocês já sabem qual vai ser a finalidade desse animal. Se ele não pode ficar vivo, ele vai ser um animal, ele já está passeando com menor de idade, ou já foi encontrado solto na rua, ou está mordendo pessoas na rua. A grande probabilidade é que não seja um tutor responsável. Logo, será uma pessoa que tem aquele cachorro de qualquer jeito e que não vai atrás do cachorro para pagar multa de 5 mil e tantos reais. Ele vai deixar o cachorro para lá mesmo e o Estado que se vire. Então, o fim desse animal já sabemos que será a morte. E eu fiquei me perguntando quem vai fiscalizar essa lei, quem vai fazer valer, para onde quem vai apreender. Enfim, pelo que eu entendi, será o Corpo de Bombeiros. Eu acredito no trabalho sério que eles fazem, mas não ficou claro quais vão ser os parâmetros para isso, né? Para avaliar se o cachorro vive com humanos, para que centros de pesquisa o animal seria encaminhado, onde ele vai ficar apreendido, mas que quem vai fazer esse trabalho é o Corpo de Bombeiros. Inclusive, o registro dos animais, todos os filhotinhos ali, você pegou aquele cachorro, o que não vai acontecer, né? Já que a pessoa não pode mais adquirir um cachorro no estado, você tem que registrar no Corpo de Bombeiros esse animal. Como funciona, não descobri ainda, mas ele precisa ter um registro. Isso é um ponto positivo da lei para mim. Eu acredito que não só essas raças, tá? Não só raças consideradas perigosas, mas todas as pessoas que querem ter uma guarda responsável deveriam sim ser obrigadas a registrar esse animal em algum lugar, pagar multa sempre que o cachorro for encontrado solto na rua, acabou mordendo alguém, mordendo outro animal. Realmente deveriam existir leis que melhorassem o convívio dos seres humanos com os animais também, porque tem muita gente sem noção, né? E que pega cachorro para criar de qualquer jeito. Foi criado um canal para que as pessoas pudessem denunciar sempre que vissem algo que está ali de contra a lei. É chamado Disque Cão. Não descobri qual é o número, mas existe sim um número que as pessoas podem fazer denúncia. Um dos pontos alarmantes, eu acredito que os veterinários envolvidos, né, principalmente nessa questão da avaliação, vão ter algum bom senso de não mandar animais serem sacrificados sem realmente um motivo real. E apesar de acreditar nesse bom senso dos veterinários, acredito que poucos vão ter conhecimento sobre comportamento canino para realmente saber se aquele animal pode ser reabilitado. E também não vai ter onde colocar tantos animais. Então, acabam que alguns veterinários vão ficar sem ter o que fazer. Agora que eu esclareci para vocês alguns pontos importantes sobre essa lei, vou trazer para vocês as minhas percepções, através das pesquisas que eu fiz, para realmente poder apresentar aqui o meu posicionamento sobre tudo isso que está acontecendo, sobre todas essas notícias. Essa lei foi criada por ninguém menos que políticos. Fui olhar a formação desses políticos, todos são formados em direito, em política, não tem nenhum biólogo, não tem nenhum veterinário, não tem um zootecnista e nem mesmo um adestrador, que seria interessante ter profissionais que realmente se importam e entendem de bem-estar e comportamento canino, para realmente criar uma lei desse tipo. Então, ela não foi criada por pessoas que estão aptas mesmo a falar de cachorro. A gente dá uma pesquisada na internet sobre países que criaram restrições, proibições voltadas para algumas raças. Quando a gente pesquisa se realmente diminuíram os ataques de cães, o que nós podemos observar é que no início, aparentemente, sim, os ataques diminuem. Mas depois vão aparecer ataques de cães denominados de outras raças, porque o ataque de cães em si não foi combatido, só foi combatido o ataque de determinadas raças. E também existe um problema muito grande em determinar qual é a raça que realmente está atacando. Até porque quando existe cruzamento de cães, e a gente não sabe quem é pai e quem é mãe, e a gente olha ali o cachorro, às vezes a gente dá a raça que não tem nada a ver, porque realmente ele tem outras características, e não de fato daquela raça que eles precisariam realmente combater.
Então, tem essa falha muito grande. Como é que a gente vai proibir uma raça e, na hora, qual vai ser o método de avaliar se aquele cachorro é de determinada raça ou se ele é mestiço dessa raça? Vão existir testes genéticos para todos esses cães? Acredito que não, né? Porque senão sairia muito caro. Esse tipo de restrição já existe aí por volta de 24 países. Então já tem um número legal para a gente ter noção se realmente funciona ou não. E as pesquisas mostram que não funciona muito. É só para dar a falsa sensação de segurança para a comunidade, visto que todas as notícias que envolvem ataques de cães priorizam, enfatizam raças do tipo de pitbull e parecidos. Eles não enfatizam sobre outras raças. A gente sabe que qualquer cachorro pode morder. A gente sabe que Golden ataca, que Husky ataca, que Poodle ataca, que Shih Tzu ataca, mas só vão dar ênfase para essas raças. E outro problema que acontece é que tem muitos vira-latas na rua e pessoas que possuem vira-latas que têm semelhanças de Pitbull e de Rottweiler, enfim. Aqui no meu bairro mesmo, quem me acompanha nas redes sociais sabem que eu posto sempre um pit-lata que tem aqui no meu bairro. Sei se é mistura de Pitbull? Não sei, mas é parecido. Então, se esse cachorro, por exemplo, ataca alguém, é envolvido em alguma briga, vai sair lá como Pitbull ataca tananã. A gente vai pesquisar, existem várias notícias falando que Pitbull atacou fulano de tal. E quando a gente vai ver, é um vira-lata que atacou fulano. Outra coisa que eu descobri, e não menos importante, realmente é um ponto muito importante que a gente precisa falar sobre essa lei, é que ela já existe desde 2016. Nos últimos dias, ela só voltou a ficar em alta porque criaram-se uma nova mudança para essa legislação. Agora ela permite que no estado de Minas Gerais as pessoas podem adotar cães da raça de Pitbull. Eu tenho uma leve ideia do porquê que isso aconteceu. Né? Imagina que existem cães da raça Pitbull sendo apreendidos, e o fim deles é pesquisa, é ser sacrificado. Enfim, esses abrigos, eu imagino que devem ter um número grande de cães dessas raças, né? Não só Pitbull, né? Mas as perigosas. E eles precisam dar alguma finalidade para esse animal. Então, tem essa mudança na lei dizendo que as pessoas agora podem adotar esses animais. Se essa lei existe desde 2006 e quase ninguém falava sobre ela, eu acredito que não deve funcionar como está aqui no papel. Ou funciona de uma forma menos pior, não sei como é que funciona. Se tiver alguém aqui de Minas Gerais que sabe o que está acontecendo aí desde 2016, se manifeste, me conte aí o que está acontecendo. Porém, ela só voltou a estar em alta por causa dessa mudança aí da adoção, que é um ponto positivo para que esses animais não tenham sempre um fim tão trágico. As considerações para quem chegou até aqui é que vamos ter consciência que essas leis só estão existindo, sendo criadas, não só no Brasil, mas em outros lugares, porque nós ainda não temos tutores responsáveis, conscientes, que priorizam treinamento, manejo, criação responsável. Então, realmente, a população não pode pagar pelos ataques de cachorros que existem diariamente em vários lugares. A população, as pessoas não podem se responsabilizar por isso. Realmente, quem tem esses cachorros precisam se responsabilizar. Mas não adianta só proibir sem educação. Gente, o principal é sempre investir em educação. Além de ficar mostrando que Pitbull atacou fulano de tal, ou que lei proíbe Pitbull, que política pública ensina que as pessoas devem cuidar dos animais de tal forma? Que lei existe para cobrar de todos os tutores de cães que sigam algumas normas para ter uma boa convivência com os animais em meio à nossa população? Onde é que existe? Medidas muito reativas, né? Que não previne nada, realmente deixa acontecer e pune, deixa acontecer e pune. E essas normas reativas e punitivas diz muito sobre até mesmo o adestramento de cães. Existem metodologias que são assim, reativas, punitivas, esperam dar errado para tentar corrigir. A educação é sempre a saída, gente. Então, assim, políticas públicas que ensinem a criação responsável desses animais e não simplesmente proibir. Só proibir não é a solução.